Olá, gente, tudo bom com vocês? Vamos estudar mais um pouquinho nossa videoaula de física e hoje eu trouxe para vocês uma ideia geral de vetores, né? Que é um assunto de orientação que a gente vai estudar bastante, principalmente quando vai estudar a parte de dinâmica das próximas aulas. Então a gente tem que dar uma relembrada nessa ideia, tá? Na aula passada a gente viu aquela parte de movimento uniformemente variado e aí a gente vai dar continuidade com a parte de vetores, ok? E aí eu queria falar um pouquinho no começo sobre grandezas escalares, tá? Então, são aquelas que são definidas por um valor numérico ou por unidade. Então, assim, eu tenho unidade de tempo, unidade de massa, unidade de temperatura, unidade de energia, tá? Também existem as grandezas vetoriais, que é o caso que a gente vai ver agora, a parte de vetor, que são aquelas que envolvem o conceito de direção, sentido, para uma completa caracterização, tá? E aí é tipo assim, a gente tem exemplo, por exemplo, tá correndo, tá fazendo uma caminhada, então a gente tem que ter uma direção, um sentido para onde a gente vai. Tô puxando um objeto, exercendo uma força, como é a parte dinâmica que a gente vai ver nas próximas aulas. Eu vou ter que ter ideia de direção e sentido. Então essa ideia de direção e sentido a gente estuda na parte de grandeza vetorial, que são os vetores, tá? Então, o que seria um vetor? Um vetor é um segmento de reta geometricamente orientada, ou seja, possui um módulo, sentido e direção. Então, todo vetor ele vai ter que ter um módulo, sentido e direção. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um vetor, todos vão ser orientados, tá, gente? Com essa setinha aqui, que tem 4 unidades. E aí, eu posso dizer que o módulo dele é 4 unidades, tá? O sentido é para a direita, ok? E a direção é horizontal. Então, todo vetor ele vai ter que se orientar em módulo, sentido e direção, ok? E aí a gente vai estudar um pouquinho as operações de vetores, tá? Eu tenho a regra do polígono, que diz o seguinte, vê, a regra do polígono é que se eu tiver vetor em sentidos, tá? Em direções aqui eu tenho um vetor A, um vetor B, um vetor C e um vetor D. Então eu posso dizer que o meu vetor resultante é a soma de todos os vetores que eu vou ter nele. E aí vai depender de como é que ele vai orientar. Então, por exemplo, eu tenho que fazer uma maneira de organizar ele, de formar um polígono. Então esse meu vetor resultante, ele vai ser a direção do vetor A, mais o vetor B, mais o vetor C, mais o vetor D, tá? Já a regra do paralelogramo, ele vai formar, tá? O paralelogramo, como o próprio nome está dizendo. E aí é o que a gente tem, o vetor resultante, ele vai ser derivado da regrinha da lei do cosseno, que eu sei se você viram lá na parte de matemática, que diz o seguinte, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo. Tá? E ainda tem os casos particulares. Por exemplo, vetores com a mesma direção e mesmo sentido, que são os mais fáceis. Então, se ele está na mesma direção e mesmo sentido, eu vou somar. Então, o vetor resultante vai ser a soma do vetor A mais o vetor B. Por exemplo, se aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho, sei lá, 5. Então, o meu vetor resultante vai ser 4 mais 5. Então, o meu vetor resultante vai ser 9. Tá? O segundo caso, eu posso ter o vetor subtração, que é quando ele tem a mesma direção em sentidos opostos. Que, por exemplo, aqui A e B estão na mesma direção e sentidos opostos. Então, mesma direção horizontal, sentido para a direita e sentido para a esquerda. Então, agora o meu vetor resultante vai ser uma subtração. Então, por exemplo, se aqui for 8 e aqui, sei lá, for 4, o meu vetor resultante vai ser a subtração de 8 menos 4, que vai dar quanto? 4. Ok? Terceiro caso é o vetor que faz um ângulo de 90, tá, gente? Nesse caso aqui, toda vez que ele fizer o ângulo de 90, ele vai formar o que a gente tem do triângulo retângulo. Então, nesse caso,
eu vou ter que utilizar o Teorema de Pitágoras, que diz o seguinte: r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, preste atenção, formou um ângulo de 90, eu vou usar esse. Então, o que a gente já viu até agora? É o vetor soma, tá? Então, quando eles têm o mesmo sentido e direção. O vetor subtração, quando eles vão ter o mesma direção, mas sentidos diferentes. E quando ele faz 90, que aí eu vou ter que utilizar o teorema de Pitágoras. E tem o quarto caso que eu falei para vocês, que é quando ele forma um ângulo que é diferente de 90. Tá? E aí, nesse caso, eu vou usar o teorema de a lei dos cossenos, que foi o que eu falei lá no início, que é r ao quadrado é igual a ao quadrado, que ó, esse vetor resultante vai ser ele ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo, tá? Por que eu tô lembrando isso aqui? Porque é bem simples a aula daqui de hoje, e aí eu posso resumir isso aqui em cálculos, por exemplo, aqui, só para ficar mais fácil para vocês fazendo um exemplo. No meu vetor, que era soma, a gente viu exemplo de como somar, subtração, e quando for 90, vamos supor que aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, e aqui eu quero achar x, né, que é o vetor resultante. Então, vou aplicar a fórmula, vai ficar o quê? X ao quadrado é igual a quem? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vamos organizar, então aqui vai ficar o seguinte. X ao quadrado vai ser igual a 9 mais 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 9 mais 16 vai ser igual a 25. O que está ao quadrado passa tirando a raiz, então x é igual a raiz de 25. A raiz de 25 é quanto? 5. Então, meu vetor resultante, R, vai ser 5. Ok? Já se eu tiver um exemplo para o quarto caso, que é o vetor como forma a regra do paralelogramo, que aí eu vou usar a lei dos cossenos, eu posso usar a mesma ideia. Vou colocar aqui, vamos supor que aqui seja, sei lá, 4 e aqui seja 5. Aí você vai lá e faz. O meu vetor que eu quero ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 2 vezes 5 vezes 4 vezes o cosseno do ângulo. Vamos supor, aí ele vai ter que dizer o ângulo para você. Como esse ângulo aqui ele vai ter que ser maior que 90, vamos supor que seja, sei lá, 120. Eu nem lembro aqui quanto é que é o valor de 120, mas aí vamos supor que o cosseno de 120, vai dar isso para você lá na questão. Que o cosseno de 120 seja, sei lá, tô inventando aqui, tá? 0,5. Aí você vai aqui e coloca o cosseno de 120 e substitui. Eita, a caneta tá lendo. Então vai ficar r ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, 25, mais 16, mais, aí é o que eu faço? 5 vezes 2, 10, 10 vezes 4, 40, 40 vezes a metade, que é o cosseno de 120, então vai ser 20. Pronto, aí você só organizar R, tá, gente? Porque eu botei esse cálculo de cabeça. Vai ficar aqui igual a 25, vai dar 36, 36
mais 25. Aqui vai ficar 11. Vai 1, 5, 61. E aí eu vou e tiro a raiz de 61. Como eu botei de cabeça, mas vamos supor que seja aproximadamente 64. Então, o meu resultante de vetor vai ser aproximadamente 8, porque a raiz de 64 é 8. Certo, gente? Então, é bem isso que eu quero que vocês vão fazer nos exercícios, tá? Prestar atenção nessa ideia. Aqui eu coloquei um pouquinho falando também sobre a subtração dos vetores, que foi o que eu já estava falando para vocês lá, que é quando a gente utiliza o vetor com a mesma direção em sentidos diferentes, tá? Mesma ideia lá do mais e menos. E aí eu quero falar um pouquinho da decomposição de um vetor. Vê, o vetor, gente, ele pode se decompor no eixo X e no eixo Y, tá? E aí ele vai formar um ângulo, que foi o que a gente estava vendo, tá? E esse ângulo ele vai formar um cosseno e um seno. Então eu posso definir que o termo AX, tá? Então quando eu quiser encontrar o AX, é o A vezes o cosseno. Que aí vocês viram isso na parte de matemática. Como é que eu encontro o cosseno e como é que eu encontro o seno. E o vetor A do eixo AY vai ser A vezes o seno desse ângulo. E aí, gente, termina a aula de hoje, tá? Eu trouxe aqui essa página para vocês estudarem um pouquinho o que é o mundo da física, que tem atividades lá, tem experimento, tem um monte de coisa interessante para vocês visualizarem. E eu quero que vocês façam os exercícios que eu deixei na plataforma. Lembrando que observei que o primeiro ano quase não está fazendo as tarefas. Não coloquei muito assunto na videoaula de hoje, já para vocês focarem nesses 4 tipos que vai ter de cálculo lá de vetores. E na semana que vem eu vou colocar um textinho das 2 últimas aulas, essa e a outra que eu coloquei de movimento em forma variado, para ver como é que vocês estão e até para avaliar vocês um pouquinho. Então não esquece, vetor soma, sentido e direções iguais, aí você soma lá os vetores. Vetor subtração, direções iguais, sentido diferente. Formou um ângulo de 90, faz o teorema de Pitágoras. Formou um ângulo diferente de